Olá pessoal, professor Luciano Araújo da Cursos Projetar. Nós vamos iniciar aqui então a nossa, se não me engano, oitava aula e nós iremos trabalhar em cima deste desenho. Esse desenho aqui ele consiste em uma passarela. Então nós temos aqui uma passarela e essa passarela ela está acima, né? Em cima do transportador de correia, né? Então nós temos aqui um transportador de correia, nós estamos aqui vendo os roletes, né, do transportador. E para que eu possa atravessar de um lado para o outro, obviamente eu necessito de uma passarela, né, para poder fazer então essa locomoção, né? Então, para mim atravessar de um lado para o outro, né, devido a esse transportador de correia e levando em consideração que não é curto, né, geralmente é longa, né, a distância de um transportador. Então nós, para acessarmos o outro lado, necessário é ter uma passarela, né? Então nós vamos desenvolver essa passarela, embora ela já esteja praticamente desenvolvida, porém ela não tem os seus detalhes, ela não tem lista de material, ela não tem o seu definitivo, né, arranjo geral, como nós falamos, né, nas aulas anteriores. Para nós definirmos um arranjo geral de um projeto como esse, necessário é colocar algumas marcações, né? Cada item, né, que será detalhado em um determinado formato, né, determinada folha, ele precisa receber então uma numeração, né, ou uma marcação, né, que nós chamamos de marcação. Então essa marca ela vai conter o número da folha, né, no caso, por exemplo, aqui, olha, se observa 0031 final, né? Então seria mais ou menos isso. Essa marcação seria o final da numeração da folha, ou o formato em que se encontra o detalhamento destes itens. Então, por exemplo, essa passarela pode ser dividida, né, em conjuntos, e cada conjunto detalhado em uma folha separada. Então é dessa forma que funciona. Então nós temos aqui o transportador de correio, que poderia ser detalhado em um formato, né, ou talvez até mais de um. Mas no caso da escada nós vamos dividi-la, né? Dividir a escada em dois lances. Nós temos dois lances que praticamente são simétricos, né? Quando a gente fala de simetria, a gente está se referindo ao mesma escada que se encontra, né, para quem está olhando aqui, né, do lado de cima, é do outro lado, né? Então nós temos uma linha de centro e as escadas elas se rebatem, né? Esta vista aqui, para quem não conhece muito de projeto, né, estrutural, ela é uma vista superior, né, uma vista aérea, como se eu tivesse com um drone, né? Agora nós estamos na era do drone, né? Então tudo é um drone, então como se o drone estivesse observando essa passarela de cima, né? Ou nós mesmo, né? E aí o que nós fazemos? Nós simplesmente fazemos um rebatimento dessa vista, né, superior, e fazemos uma vista frontal. Então aqui seria, né, neste caso seria a frontal da escada, né? E aqui seria a lateral, né? Seria a lateral. Porém, ela é um corte, né? Então nós temos que analisar isso. É um corte, né? Nós estamos aqui cortando, né, essa passarela, e a simbologia de corte ela não se encontra aqui, então nós vamos ter que realmente detalhar esse projeto, né, e também fazer o arranjo geral, né? Então aqui é só um esboço, realmente um croquis do que nós iremos desenvolver, o que nós iremos fazer. Primeiro passo, né, seria o que? Separar o material que nós iremos utilizar aqui neste desenho, né, neste formato. Lembrando que nós vamos trabalhar na área model, que é essa área aqui mesmo, e sendo assim,
nós não temos necessidade de fazer o desenho em uma escala que não seja real. Então nós trabalhamos na escala real ou natural, como alguns dizem, né? Mas, ou seja, se a minha coluna ela tem 3.000 de altura, é exatamente ela que eu vou desenhar nessa distância de 3.000. Tá? Então não vou nem escalonar, nem fazer maior, nem tampouco menor, né? Eu vou deixar essa parte do escalonamento para a própria prancha, né? Ou para o próprio formato. É ele então que vai aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade. Então, esse é o primeiro fator. O nosso desenho é desenhado na escala real. Então, veja bem, nós temos aqui já algumas informações que respeitam algumas normas, né? Tem a norma 8.800 BR, que é justamente a norma sobre estrutura metálica. Eu não separei exatamente a página da norma, também nem consultei ela para poder tá mostrando aqui nesta aula. Posso fazer isso para as aulas posteriores. Mas aqui nós observamos que nós temos um limite máximo aqui de 3.000, que é o limite, né, que eu tenho do piso, né, ou seja, da parte superior da minha base, né, até a altura máxima, que é a altura do piso superior, né? Então observa que o piso superior tem a altura que deve ser respeitada, a altura máxima de 3.000. Ou seja, passando disso, a minha escada aqui ela tem um lance único, né, direto. Passando disso é necessário que eu faça então um patamar. A norma exige, né, a norma pede que acima de 3.000, né, 3 metros no civil, 3.000 na mecânica, acima de 3.000 necessário é colocar um patamar. Então a escada deixaria de ter um lance único, aí seguiria um patamar para depois ela dar sequência, dar continuidade. Então nós vamos utilizar aqui menos que isso até, né? Nós vamos utilizar, se não for menos, vai ser, vamos dar uma olhada aqui, vai ser basicamente dentro do máximo permitido. Então vai ter 2.930, essa vai ser a medida, né, da nossa coluna junto com a placa de base e junto também com uma placa que nós observamos que há uma placa aqui em cima, né, uma placa superior, uma placa no topo, que faz o que? Não permite que a nossa coluna e a nossa viga tenham contato, né? Nós temos aqui uma placa superior que encabeça aqui a nossa coluna. E é isso que nós vamos fazer. Aqui nós temos os nossos perfis, então o perfil já foi separado. Como é que eu faço? Quando eu vou desenhar, eu tenho a minha biblioteca, né? Então eu vou lá e busco na minha biblioteca quais são exatamente os tipos de perfis que eu vou utilizar. Perfil soldado, perfil laminado, né? E geralmente esses perfis, na sua maioria aqui, como por exemplo esse perfil I aqui, ele é um perfil onde é feito através de um bloco dinâmico, né? Então através desse bloco dinâmico eu posso buscar então qual é o perfil que eu quero trabalhar. Se é um perfil de 8 polegadas, né, que está aqui como 203 por 101.6 por 6,9, que seria, lógico, o quilo, né, o quilograma metro dessa peça. Então nós temos aqui outra, né, bem usado, né, nós usamos muito o perfil W, e aqui também um outro bloco dinâmico que ao clicar nele eu tenho outras referências de perfis, né, perfis W. Explicando um pouquinho sobre o perfil W, nós temos o perfil W que ele se assemelha mais a um I, né? Nós temos aqui, tá vendo? Ele se assemelha mais a um I. Por que se assemelha mais a um I? Porque no seu comprimento ele é bem evidente que é maior que na sua largura, né? Então podemos ver que aqui nós temos a semelhança de um I.
Já ainda existem perfis W que eles são bem semelhantes a um H. Esse, por exemplo, 150 por 22,5. Esse W 150 por 22,5, lembrando que 22,5 é exatamente o quilograma metro, né, desse perfil. E ele é laminado, né? A diferença já foi explicada em uma das aulas, que o laminado é feito por uma laminação, né? E passa por um rolo, é uma laminação a quente, passa por um rolo que modela, né? E o resultado final é exatamente isso, é um perfil único, né? Laminado, enquanto que o perfil soldado ele é um perfil que tem outros componentes, né? São formados por 3 placas, né? Soldada, né? Que o seu resultado final é uma viga, né? Uma ou coluna I, né? Ou H, né? Chamada de, né, viga soldada, e recebe solda, né? Na sua construção. Então, tendo esta informação, né, nós vamos dar encerramento a essa aula aqui, só mostrando que foi ali na minha biblioteca que eu pesquei, né, no caso, esses perfis. Então nós temos aqui também uma cantoneira, também é um bloco dinâmico. Nós temos aqui o perfil W, né, esse aqui, se eu não me engano, acho que eu já explodi, por isso que não apareceu aqui as outras opções. Então esses são os itens que nós iremos utilizar. Nós iremos utilizar um perfil W, que é um perfil laminado, né? Nós vamos utilizar um perfil U, um perfil L ou cantoneira. Aí nós vamos usar aqui um perfil soldado, né? Perfil soldado, chapa soldado. E nós vamos utilizar aqui no caso um bloco, né? Que é um bloco, esse aqui a gente acha em catálogo, né? O modelo da nossos degraus, né? Tendo aqui um furo mais largo, né? Que nós chamamos de oblongo. Então tem um furo oblongo e o furo normal. Ele vai então aqui compor aqui a nossa escada. Bom, tá bem claro, né? Esse curso eu vou disponibilizar todos os materiais, inclusive todos os arquivos que eu possuo, né? Obviamente aqueles que irão fazer aqui o curso, né? Que vão de fato adquiri-lo. Bem, próxima aula então nós vamos dar sequência de como então nós vamos fazer esses formatos, né? Lembrando que eu pretendo fazer com vocês acompanhando peça a peça. Então nós vamos começar através da próxima aula com a coluna. Nós vamos fazer o 3D da coluna. Vocês vão observar aqui no CAD. O 3D também é muito rápido. Eu estou aqui com o AutoCAD e também dentro do AutoCAD, ou melhor, dentro do Advanced Steel, né? Esse aqui é um Advanced Steel. Ele também possui o AutoCAD, então eu posso intercalar aqui, ó, na minha ferramenta aqui entre o AutoCAD, né, Drift in Annotation, né, desenhos e anotações, e intercalar entre Advanced Steel, que é específico para estrutura metálica. Então vocês vão observar os dois métodos de se trabalhar, tanto no Advanced Steel quanto no próprio AutoCAD. Mas o foco do nosso curso aqui, embora eu tenha um curso de Advanced Steel, né, o foco do nosso curso aqui é exatamente explicar como fazer projeto, né, de estrutura metálica, detalhamento, arranjo geral, enfim, são informações importantíssimas para quem pretende ingressar na área, no mercado. Está muito promissor, viu? Se pede muito essa área, tanto engenheiro, mecânico, como o próprio projetista mesmo. Você que está fazendo o curso, que irá aprender através destas aulas, como desenvolver um formato totalmente detalhado,
né, dentro das normas, né, e importante que seja, né, um desenho dentro das normas, até porque a tua contratação será mais, digamos assim, mais considerada, né? Existem níveis de projetista, existe projetista júnior, existe projetista sênior, existe outros níveis de projetista. É importante você já alcançar um nível projetista sênior, né? E o que seria isso? É que você já tenha um conhecimento de como desenvolver um projeto, né? Como detalhar um projeto e, se necessário for, até mesmo corrigir projetos alheios, né, de outros, como verificador, né? E isso tudo você vai aprender aqui comigo aqui neste curso. Então vamos para a próxima aula, né? Estou encerrando. O meu objetivo era aulas no máximo com 10 minutos. Essa aqui, por exceção, já deve estar passando os seus 17. Então até a próxima aula. Até mais.